Olá, aqui é o Rodrigo do HomeStudioFans.com e nesse vídeo você vai conferir quais são as 5 coisas que um estúdio profissional faz que um home studio não faz. Vamos lá? Recentemente, um inscrito aqui do canal, o Marcos Vinícius, fez uma pergunta sobre o que um estúdio profissional faz que um home studio não é capaz de fazer. Eu estive pensando sobre o assunto e acredito que podemos listar pelo menos 5 coisas que um estúdio profissional pode fazer melhor do que um home studio. Não que o home studio não seja capaz de fazer isso, mas que as características de um estúdio profissional favorecem bastante a esses aspectos. Esses exemplos também servem para você que deseja elevar o nível do seu home studio e conseguir muito mais do que apenas uma boa qualidade de áudio. Aqui estão as 5 coisas que um estúdio profissional faz melhor do que um home studio. 1. Causa uma excelente primeira impressão. Dizem que a primeira impressão é a que fica, então, se você está trabalhando com pessoas desconhecidas, causar uma boa primeira impressão é essencial para o seu sucesso. Dependendo do tipo de serviço que você oferece em seu estúdio de gravação, uma boa primeira impressão pode definir o fechamento de um novo contrato. Um estúdio de gravação profissional, principalmente os que eu tenho visto nos Estados Unidos, é quase um templo do áudio. Lá no início do meu curso de home studio, você pode conferir um pouco dessa história e ver como igrejas foram transformadas em estúdio de gravação. Está explícito em nossa cultura que um estúdio de gravação é algo semelhante à ponte de controle de uma nave espacial. Em países mais desenvolvidos, existem empresas especializadas em criar designs para estúdios de gravação, o que eu acho maravilhoso e admiro muito, até como uma forma de arte. Isso, somado a uma bela configuração de equipamentos digitais que custam alguns milhares de dólares, pode fazer com que o maxilar inferior dos futuros clientes se desloque um pouco para baixo, deixando com que a saliva acumulada escorra pelo canto da boca. A hipnose causada por toda essa pirotecnia, nesses casos, é algo quase inevitável. 2. Torna possível conseguir melhores clientes. Provavelmente, por causa dessa pirotecnia toda que eu acabei de citar, você acaba conseguindo clientes melhores para o seu estúdio de gravação profissional. Tem aquela história: o que é bonito soa mais confiável e a confiança gera lucro. Também existe aquela questão de que se o sujeito está acostumado a voar na primeira classe, ele fica mais intolerante para voar na classe econômica. O padrão do cliente premium é bastante elevado, o que é de se esperar. Então, esse cliente está acostumado a frequentar estúdios decorados que custam milhões de dólares. Pode até parecer que milhões de dólares é um exagero meu, mas o fato é que para cada detalhe que possamos ver em um estúdio de gravação profissional, podemos colocar ali algumas centenas de dólares. Todo esse investimento extra em microfones de 10 mil dólares acaba retornando depois de algum tempo, já que normalmente esses estúdios de gravação profissionais cobram por volta de 2.500 dólares por dia de produção. Existem outros formatos de cobrança, mas essa é uma boa referência para que possamos ter uma noção. 3. Emprega um profissional específico para cada área. Esse terceiro ponto, na minha opinião, é o que mais separa um estúdio de gravação profissional de um home studio. Normalmente, o material humano de um estúdio de gravação profissional é muito vasto e abrangente. Como se não bastasse a quantidade de investimento e horas humanas aplicadas em cada detalhe da produção, um estúdio de gravação profissional possui um especialista para cada atividade durante o processo de produção. Isso significa que cada uma dessas pessoas
precisa se preocupar apenas com um aspecto específico que, como especialista, ele domina completamente. Por exemplo, o sujeito do violão coloca no máximo violão e guitarras. Existe outro integrante apenas para tocar o contrabaixo, bem como um tecladista e, normalmente, arranjador musical totalmente inspirado e dedicado a realizar a sua função. Ter tudo isso custa muito dinheiro, mas certamente é uma das coisas que um home studio não é capaz de fazer. E acredite, o dinheiro que paga todo esse pessoal vem do bolso do cliente que salivou lá no tópico anterior. 4. A produção musical é levada a sério. A palavra profissional já denota uma classificação superior que remete à seriedade e à competência de ação. A pessoa que professa é aquela que declara publicamente a sua atividade, que jura com sinceridade ser capaz de cumprir o seu ofício. Sendo assim, cada um desses colaboradores de um estúdio profissional, quase sempre especialistas em suas áreas, na medida do possível, são pessoas que estão comprometidas com o resultado final. Mesmo que um outro membro desse time não esteja tão engajado e empenhado a dar o melhor de si em sua função, a maioria deles está cuidando de cada detalhe. Inclusive, um pode fiscalizar a obra do outro, até porque os músicos adoram expor suas habilidades e a sua evolução para os seus colegas. É uma competição pacífica e muito enriquecedora, algo que acontece muito dentro dos estúdios de gravação profissionais. Resumindo, os caras lá são muito sérios. 5. O poder do nós. Muito já foi dito a respeito do poder do nós. Porém, eu quero acrescentar aqui que o nós envolve o conhecimento de cada uma dessas pessoas para formar a mente mestra, o que o pessoal de business chama de mastermind. No final, esse time forma uma só pessoa, com um poder e uma capacidade de realização ao nível do detalhamento máximo. Dizem que Deus está nos detalhes, outros dizem que é o contrário. Eu fico com a versão positiva dessa visão. Quando você junta uma meia dúzia de profissionais com $1 milhão em equipamentos, algumas centenas de milhares de dólares em orçamento para queimar no estúdio de gravação profissional e uma boa dose de experiência, temos o que você escuta todos os dias no Top 10 Hits do Spotify. Como levar tudo isso para o seu home studio? Agora que observamos melhor esses aspectos-chave em um estúdio de gravação profissional, podemos transportar essas ideias para os nossos home studios. Quem diz que o home studio precisa ser feio? Se você seguir o modelo de home studio digital, é possível sim causar uma boa impressão nas pessoas que visitam o seu home studio. Principalmente se você mostrar a tela do seu mixer virtual com algum plugin trabalhando em tempo real e até mesmo explicar um pouco sobre como tudo funciona. A forma como você apresenta o que você tem também pode ser mágica e cativante, só depende de você. Você pode reunir várias habilidades em você mesmo, ou pode convidar alguns amigos músicos para injetarem seus talentos em suas produções. Assim, todos podem participar e compartilhar do faturamento e da prosperidade que o seu home studio pode oferecer. Isso inclui as sessões de gravação remota, onde o locutor está em outra cidade, em seu home studio, e envia o áudio via Google Drive para que você o masterize e o entregue para o seu cliente. Nada pode impedir que você desenvolva o seu home studio para os padrões de um estúdio profissional e possa oferecer toda essa experiência mágica que eu citei aqui para os seus clientes. Quanto à qualidade da produção, tudo vai depender do seu nível de conhecimento e da sua capacidade de agir sobre os equipamentos do seu home studio. Se você colocar foco e melhorar cada um desses aspectos, certamente o seu home studio será lembrado como o top dos tops. Deixa aí o seu comentário sobre o que você faz no seu home studio. Combinado? Te vejo no próximo vídeo. Até lá!